60. Vai acabar. O único hexacampeão paraibano. O primeiro a chegar numa decisão de Copa do Nordeste. E o primeiro a ser campeão da Copa do Nordeste. Campinense Clube. Campeão da Copa do Nordeste 2013. E aí o time foi encaixando e aconteceu de uma forma que o torcedor vê como é a dinâmica do futebol. Nenhum campinense desportista conhecia aquele time e aquele time conseguiu essa conquista que hoje, mais do que nunca, merecidamente é comemorada esses 10 anos. Prepara a bola, Thiago Granja. Olha o Zé Paulo, condição é boa, pintou! Gol! Eu acho que naquele momento todos queriam provar o seu valor, né? Acho que independente da desconfiança, logicamente, quando você vem para um clube que a torcida teve uma desconfiança, uma frustração num passado tão recente, você tem que provar algo mais. Importantes aqui para participarem na cabine do Esporte Interativo. Olha o Dedé, vai fazendo fila, engatou na sexta marcha, Dedé rolou pro meio, pintou o gol do título. Acho que é uma partida que eu nunca vou esquecer. Era gente em cima de gente, um do lado do outro, colado, não tinha espaço para passar para canto nenhum. E foi surreal aquela partida. Acho que uma das melhores, com certeza, que eu já estive presente e assisti lá. Que eu guardo cada detalhe, cada coisa que eu vivi lá, cada momento cantando, pulando, se abraçando com gente que eu nem conhecia, porque ali, naquele momento, você se abraça, você não quer saber quem é, você só quer abraçar, pular, gritar. E foi surreal viver esse momento tão importante para o futebol da Paraíba e para a história do Campinense Clube. Roberto Dias, capitão do Campinense Clube, campeão da Copa do Nordeste 2013. O título é Raposeiro, sim senhor! Acho que um sentimento de gratidão por ter vivido tudo aquilo, né? Estar presente em cada jogo. Não é algo que eu só vi pela TV ou escutei pela rádio. É algo que eu estava presente, eu vivi aquilo. E o que parecia ser um sonho difícil e impossível de se realizar, aconteceu. Quando a Copa do Nordeste volta com tudo e em um novo formato em 2012 mais um, quem se deu melhor foi o Campinense, que desbancou times tradicionais nordestinos, como o Sport, Fortaleza e na grande final o Asa, que naquela época disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vez que Pantera, Roberto Dias, Bismarck, Jefferson Maranhense, Ricardo Maranhão e todo aquele elenco entravam em campo, era um pedaço do nosso coração que entrava em campo também. A torcida raposeira foi fundamental naquela campanha. É de arrepiar quando a gente lembra do torcedor raposeiro lotando as arquibancadas do Amigão e gritando alto: "Ah, é Paraíba!" Matador Campinense! O título é raposeiro! O título fica na Paraíba! O Nordeste se rende à Paraíba! E já faz 10 anos, parece que foi ontem, né? A conquista histórica da Copa do Nordeste em 17 de março de 2012 mais um entrou para a história do nosso clube, de todos os torcedores, funcionários, jogadores e principalmente para a história do futebol paraibano. E é por isso que a equipe de comunicação e marketing do Campinense Clube preparou um material exclusivo para a gente comemorar e relembrar dessa conquista histórica. O único hexacampeão paraibano, o primeiro a chegar numa decisão de Copa do Nordeste e o primeiro a ser campeão da Copa do Nordeste!
o início foi bem complicado, nós empatamos no interior da Bahia, né? Então assim, era uma equipe nova, completamente nova, montada para aquela competição, né? E que começou empatando a competição e na segunda rodada já enfrentava o Santa Cruz, que era um dos grandes do Nordeste, né? E sempre entra como favorito nessas competições. Então nós não acreditávamos, né? Não achávamos que seria possível. A partir do momento que nós começamos a evoluir o nosso futebol dentro da competição, aí sim nós passamos a sentir a situação se aproximando, né, das nossas mãos. A partir dali nós sentimos que dava, né? Porque, querendo ou não, o Santa Cruz, né, é um dos grandes clubes do Nordeste, né? E quando o Santa Cruz você consegue vencer ou saber que você se comporta como grande, batendo de frente e vencendo, né, já te dá um parâmetro daquilo que você pode fazer dentro da competição. Então, a partir dali, né, a gente já começou a olhar para frente, saber que dava para caminharmos, né, mais céleres, mais fortes, com os pés no chão, em busca desse objetivo. E o Campinense brincou naquele jogo. Eu não imaginava que o time do Campinense fosse chegar tão bem, jogar tão bem como jogou. Esse, sem dúvidas, foi um dos confrontos mais emocionantes daquela campanha. O Sport tinha um elenco recheado de estrelas e ainda com a oportunidade de fazer o jogo de volta em casa, na Ilha do Retiro. Toda uma atmosfera que parecia estar ao seu favor. Só parecia. O Campinense jogou muita bola naquela tarde, desbancou o Sport em plena Ilha do Retiro, completamente lotada. Em relação ao Sport, foi uma surpresa muito grande para eles. Acho que para nós a gente sabia da nossa capacidade. Passamos inúmeras dificuldades, como eu sempre disse, com todas as entrevistas. Sofremos muito em Recife, no hotel, teve muita coisa atípica, fora de campo, essas coisas, mas a gente sabia o nosso propósito. Nosso propósito era um só, era vir com a classificação e começar passo a passo, degrau a degrau, até a nossa história escrita, né? Acho que o 2-2 foi uma situação onde a gente sofreu um gol no finalzinho e no final do primeiro tempo o Bismarck conseguiu reverter aquela situação com um empate que já nos daria a classificação. Foi uma partida espetacular do Bismarck, tanto o Zé Paulo, que o Zé Paulo logo em seguida na volta do segundo tempo fez o 2-1. Naquela situação do pênalti, na minha visão não foi pênalti, o Jefferson nem encostou nele, eu estava bem do lado mesmo, estava na cobertura dele. Então, aquilo ali mostrou o nosso brilho, o nosso caráter, o que a gente queria. A gente queria, juntamente com a torcida que foi nos apoiar lá, que eu lembro muito bem, o cantinho da nossa torcida lá com faixas. Nós voltamos da comemoração lá de Recife para um restaurante em Campina Grande, o pessoal vindo receber nós de carreata, já esperando aquilo, já mostrava que o torcedor estava satisfeito com aquela situação de eliminar o Sport. Mas para nós era muito pouco. A gente queria muito mais, a gente tinha condição de muito mais. Aquele jogo, depois do empate aqui em Campina Grande, lógico que a gente estava enfrentando um time com estrutura muito maior, com a expectativa de final, eles esperavam essa final. E ver aquela Ilha do Retiro no sábado à tarde, lotado, e a gente ter a oportunidade de ser o grande protagonista daquele jogo, foi extremamente emocionante. Eu não imaginava que o Campinense fosse fazer 2 gols lá dentro da ilha, porque o time do Sport era um timaço. Ninguém imaginava assim. E quando o Campinense fez o gol de empate e depois virou, aquilo ali foi absurdo para mim. Eu não imaginava, eu fiz assim, não, agora acho que essa Copa do Nordeste vem com a gente. Aí veio o Fortaleza e dessa vez a decisão seria em casa. Acho que logo após que passamos a semifinal, né, contra o Fortaleza, era Asa e Ceará, Fortaleza e Campinense. Então já se dava muito Fortaleza e Ceará, vamos decidir no Castelão. Aquilo foi mexendo com o nosso brilho, porque nós não chegamos ali à toa. Logicamente, não era dos jogadores do Fortaleza, dos jogadores do Ceará, aquilo era uma coisa de fora dos bastidores de campo. Aconteceu que nos apresentamos no Fortaleza, né? Chegamos para o hotel
uma coisa muito incomum aconteceu, que a gente não pode acusar ninguém, porque a gente não sabe o que aconteceu mesmo. Nessa situação, eu tive problemas, Edivane e o Anderson, a gente estava no mesmo quarto, então era um revezamento desculpa a palavra, do banheiro, e era uma situação muito sofrida, porque a gente não imaginava que passaria por aquilo num momento tão crucial da competição. Acho que aquilo era uma coisa muito desleal, foi desleal, mas a gente sofremos muito logo no começo do jogo, muita gente desidratada, o Campinense não se encaixava no começo do jogo, não era o Campinense que vinha fazendo as partidas que fez. Então, aquele momento, no tanto que a nossa água era água de coco, não era nem água mineral, então aquilo foi passo a passo, nos motivando. Passo a passo, o Campinense chegava mais próximo do título. Mas para chegar à decisão, tinha que despachar o Fortaleza. E não foi apenas isso. Na partida de ida, no Castelão, a Raposa passou por um verdadeiro perrengue. Cerca de 11 jogadores tiveram intoxicação alimentar no dia da partida, tornando um jogo um grande desafio. Foi uma surpresa para mim, né, saber que isso tudo estava acontecendo, né, porque eu conheço o hotel, já fiquei muitas vezes, inúmeras vezes hospedado no hotel. O gerente é um cara amigo, gente boa demais, um cara que a gente conhece há muitos anos, né, e sempre nós nos hospedamos ali. E de repente uma situação como essa. Por que só nós? Por que os outros hóspedes não tiveram, né, tudo isso que nós tivemos? Né? Por que daquela maneira ali? Alguém armou para tentar nos prejudicar. Mas, como eu falei para o grupo, isso vai nos atrapalhar? Isso vai tirar o nosso foco? Vão querer tirar a gente de todo jeito do caminho? Isso não vai acontecer. Nós vamos, do jeito que nós estamos aqui, e vamos dar o nosso recado. A gente vai se deixar dentro do campo, né, como aconteceu, né, com dedicação, com aplicação, se deixando dentro de campo, mas não vamos deixar barato. Vamos dar resposta jogando. E a equipe se comportou muito bem, porque naquele momento o gramado do Castelão também tinha sido trocado, era diferente a maneira de jogar, a bola era mais rápida, tudo era diferente, mas o nosso time era muito qualificado. E o campo, querendo ou não, o Renatão, né, a grama não é tão boa quanto era hoje, né, mas dava uma certa velocidade. E como a gente trabalhava muito passe, no espaço curto e com velocidade, simplesmente nós tivemos um campo a caráter para fazer o nosso jogo. E nós fizemos. E felizmente, né, pelo gol do Ricardo, e por pouco a gente não empatou, acho que foi com o próprio Ricardo também, podíamos ter empatado. Quando fomos jogar em casa, né, felizmente a nossa equipe se comportou muito bem, mas teve uma coisa que chamou muita atenção no jogo do Castelão, que nós pegamos os papéis depois, eu acho que foi o Roberto, preparador físico, que pegou os papéis depois, do próprio Fortaleza que ficou, né? Alguém deixou esses papéis e veio parar nas nossas mãos. Eles tentando desenhar a nossa equipe taticamente, entendeu? Botava de um jeito, botava de outro. E o Roberto disse que eles estavam perdidos, né? Eles tiveram dificuldade para definir a maneira que nós jogávamos. 2-0, já estava dando meio que uma desanimada. Acho que foi mais ou menos aos 38 que foi o gol dele. No finalzinho, assim, ali reacendeu tudo. Ali a gente já se imaginava levantando a taça da Copa do Nordeste, que também foi um jogaço do Campinense. Conseguiu jogar bem lá dentro, conseguiu o gol que precisava, conseguiu se segurar até o final para não levar gol e trouxe a partida de volta precisando apenas de um gol para passar para a final. E aí a gente foi para o jogo e o Fortaleza faz 2-0, mas no final do jogo, se eu não me engano, 37, 38 minutos, o Ricardo Maranhão, a bola sobra para ele, faz o gol. E naquela oportunidade, eu dizia para o pessoal que estava comigo, que eu acho não, que aí era achismo. Eu dizia, o gol do título, porque a gente viu o Castelão calar. Nos motivando, aquele gol do Ricardo Maranhão, para mim, é o gol do título. Até hoje eu falo para ele, converso com ele, tenho ele no WhatsApp, converso com ele. Para mim, é o gol do título. Foi divisor de águas. Nós sabíamos que em Campina Grande a gente era muito forte, mesmo se fosse 2-0. A gente sabia que a nossa força de Campina Grande era muito grande. A torcida estava com o Fortaleza engasgado já do ano anterior, então era uma coisa que a gente precisava provar e dar essa alegria para o torcedor campinense, raposeiro, e até para Campina Grande. Acho que até quem não torce para o Campinense estava do nosso lado e apoiando por nós estarmos
com as cores da Paraíba. No jogo de casa, né, a pressão muito grande, o torcedor, uma expectativa muito grande. Nós tivemos um pênalti a nosso favor no início do jogo, né? Imagine você ter que fazer essa cobrança e sair na frente e manter, segurar uma equipe como Fortaleza, porque teoricamente aquelas equipes eram maiores do que nós, né? Então elas eram favoritas, né? O nosso favoritismo ele só se confirmou quando nós ganhamos o título. O gol fora de casa de Ricardo Maranhão foi de extrema importância. No duelo de volta, um Amigão completamente lotado. E com 1 minuto de partida, Zé Paulo, de pênalti, marcou. E aí foi só segurar o Fortaleza e garantir a vaga na grande decisão da Copa do Nordeste. Fim de jogo em Campina Grande! O Campinense faz história! Oliveira Canindé, que faz um grande trabalho nessa Copa do Nordeste. Chegamos, agora vamos buscar o título para essa galera. É isso. Palavras com tudo para chegar no Nascaré. Palavras do Oliveira Canindé, Campinense na final. Vamos continuar ouvindo o técnico do Campinense. E o Campinense chegava à final da Copa do Nordeste. Mas para levantar a taça era preciso passar pelo Asa, que tinha derrotado o Ceará no Castelão na semifinal. E o improvável aconteceu. Na final, festa no interior. A confiança estava altíssima, né? Não é à toa que eu saí aqui no excursão com o Diógenes. Ele contratou 4 ônibus de 48 passageiros. Inclusive na estrada não teve nem como nenhum restaurante servir a gente. E foi uma viagem muito cruel em termos de comida, porque quando a gente parava, os restaurantes não podiam atender. E eu lembro que a gente chegou em Arapiraca por volta das 14 horas e 30 minutos. E fomos para o estádio, ficamos por trás do gol. E naquela oportunidade, a expectativa, a tensão era decisão. Mas após o gol de Thiago Granja, a autoconfiança voltou para todo o torcedor do Campinense não parou de cantar, de gritar, e depois veio o 2-0. E só no segundo tempo que o Asa fez aquele gol que criou a expectativa para eles, como deu certo para a gente contra o Fortaleza. Mas o jogo era em Campina Grande, era aqui no Amigão, na nossa casa. Eram 2 equipes que eram as zebras da competição naquele momento. Acho que ninguém, se fosse apostar um bolão, uma aposta antes da competição, ninguém apostaria, nenhum torcedor mais fanático de ambas as equipes apostaria numa final Campinense e Asa. É uma equipe muito qualificada do Asa, grandes jogadores, grandes nomes, tanto que muitos ainda estão em atividade. Seguramos bem e aconteceu o que aconteceu em Fortaleza. Acho que aquele gol não nos deixou temente ao Asa. Acho que até me fizeram uma pergunta quando eu saí do jogo. Falaram, Roberto, esse gol pode complicar o Campinense na situação do título? Eu falei, extremamente, lógico que não. Fui bem reto e direto à situação. Falei, não, acho que quem tem que reverter a situação agora na nossa casa são eles. Então nós não estamos preocupados com esse gol fora de casa. Eles precisam fazer 2 em casa para levar o título. Então, isso está sob controle. Nós vamos trabalhar para que eles tenham que se expor. Nós não vamos se expor porque o resultado está nas nossas mãos. No duelo de ida em Arapiraca, a Raposa venceu por 2-1. Naquele momento, o Nordeste e o Brasil estavam de olho na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande, cidade do Campinense Clube. E com o Amigão pulsando com mais de 20 mil raposeiros, o Campinense não teve piedade do Asa, venceu novamente. E aí, foi só levantar a taça. O título tinha vindo já em Arapiraca. Sim. O torcedor sabia que a gente não tinha sofrido nenhum gol, mas nós jogadores, olha, futebol se faz dentro de campo. Sofremos algumas coisas no campo, logo no comecinho eles estavam com um ritmo maior que o nosso. Porém, o Pantera nos ajudou muito nessa partida, foi muito bem. Salvou até um erro meu, então tenho que agradecer muito por essa situação. Poderia ter mudado a história da Copa do Nordeste naquele momento. E é uma atmosfera que não dá para explicar até hoje.
como você diz, a data, era para nós que vivenciamos isso aí, para nós é 17/3/2012 mais um. Acho que nós não temos essa palavra, é o nosso rival que nos perdoe, mas essa história e esse título que vai ficar por nós por muitos anos, acho que fique com nós eternamente, que eles não tenham, nem o da capital tenha. Quando o Campinense chegou na final com Asa, foi o jogo, acho que, do Campinense que eu cheguei mais calma. Normalmente eu fico muito nervosa antes dos jogos, mas nesse já estava calma, já imaginava que o Campinense fosse ganhar fácil aquele jogo. Primeiro jogo lá a gente ganhou fácil, merecidamente, e trouxe o segundo jogo para cá. Eu lembro que minha mãe foi nesse jogo, nesse primeiro jogo, e estava até demorando para sair o gol. E eu ficava, ô mãe, a senhora veio, foi o pé frio do jogo, o time jogando bem, não está conseguindo matar o jogo. E eu lembro que a gente estava em pé, aí começou o segundo tempo, que o gol foi no início, né? E nesse segundo tempo eu falei, mãe, vai dar uma voltinha para ver se a gente agilizar aqui antes de sair esse gol. E ela desceu. Assim que ela desceu, ela estava do meu lado, ela desceu. Quando ela desceu, gol do Campinense. Aí, a partir daí, eu deixei ela assistindo o jogo todinho embaixo. Quando ela levantava, eu falava, não, mãe, abaixa aí, abaixa aí. E todo mundo já sabe o final, com o gol de Jefferson Maranhão, o cruzamento de Zé Paulo, e depois aquele gol que foi Ricardo Maranhão de novo, né? E aquela cena, todo mundo pulando, o Amigão totalmente lotado, 98% do estádio rubro-negro gritando campeão do Nordeste. É o time da gente, é o time de Campina, que tantos momentos nós passamos, mas aquele momento é um momento realmente mágico, e aqui fica meu mais sincero agradecimento e abraço a cada raposeiro em cada canto desse estado da Paraíba, porque esse título é, sem sombra de dúvida, muito importante, e hoje, nesses 10 anos, a gente comemora um título que um time de Campina Grande conquistou no meio de times de Série A, e naquela oportunidade estávamos decidindo com um time de Série B, que era o Asa, e a gente conseguiu esse título, e mais do que nunca merecido a gente comemorar. Parabéns, torcedor do Campinense Clube, parabéns, direção, pelos 10 anos da Copa do Nordeste. Importantes aqui para participarem na cabine do esporte interativo. Olha o Dedé, vai fazendo o filho, engatou na sexta marcha, Dedé, rolou pro meio, pintou o gol do título. Um sentimento de gratidão por ter vivido tudo aquilo, né? Estar presente em cada jogo. Não é algo que eu só vi pela TV ou escutei pela rádio. É algo que eu estava presente, eu vivi aquilo. Eu fiz parte daquela história. E é surreal saber que eu fiz parte de um título tão importante assim para o Campinense, que foi esse título. Em todo canto que eu chego, eu costumo falar. E aqui vai terminar o jogo. Vamos ficar por conta do seu Jailson Macedo de Freitas. O Campinense Clube, fundado em 1915, 19 vezes campeão paraibano. Um time que se orgulha por ser o primeiro time paraibano a participar de uma competição nacional, a participar de uma Série A de brasileiro, a participar de uma Série B. Pelo maior feito de um clube da Paraíba, que foi um vice-campeonato brasileiro de segunda divisão nos anos 70. Vai acabar. O único hexacampeão paraibano. O primeiro a chegar numa decisão de Copa do Nordeste. E o primeiro a ser campeão da Copa do Nordeste. Campinense Clube. Campeão da Copa do Nordeste 2013. Uma campanha fantástica. Uma final onde arrebentou com Asa e com méritos comemora o título do Nordeste. A festa no gramado. André, vamos ouvir Oliveira Canindé. Recebo um abraço também dos amigos lá de Fortaleza, torcida pelo seu sucesso. Obrigado, eu agradeço, eu sei que são muitos. Trabalhei em muitos times ali, tenho muitos amigos, muitas pessoas que
merece todo o nosso respeito, o nosso carinho, pela atenção, pelo apoio que sempre nos deram. Então, eu agradeço de coração, espero que cada vez mais a gente possa retribuir com resultados positivos para que ele cada vez mais passando lá do representante. Festa com o Oliveira Canindé, que não tomou gol em casa. Passar irresponsabilidade e nem mostrar para o adversário alguma coisa que ele pudesse usar contra a gente. Mas existia uma certeza muito grande do título, dentro do nosso ambiente, da convivência com os atletas, no semblante do dia a dia, você percebia que esse título não ia sair de Campina Grande de forma alguma. Roberto Dias, capitão do Campinense Clube, campeão da Copa do Nordeste 2003. O título é Raposeiro, sim senhor. O título é da Paraíba. E vai lá agradecer o torcedor, vai lá na frente da torcida, vai receber um aplauso. O Roberto Dias, e ele não tá deixando ninguém pegar a taça, hein? Essa é dele, hein, Vitor Sérgio? Aí os caras estão metendo a mão e falam, não, segura mais um pouquinho, deixa aqui. Eu sou o capita, deixa aqui. Que legal. Foi uma campanha espetacular do Campinense. Não tomou um gol aqui dentro. O torcedor do Campinense não viu de perto o time tomar um gol, cara. Exatamente. A competição inteira. Não ficou triste por isso em momento algum. Em momento nenhum. Quantos jogos foram no total aqui? Então, foram 3 da primeira fase, quarta, semi e final. São 6 jogos. São 6 jogos. 6 jogos decisivos. Jogos decisivos. Teve Feirense, CRB e Santa Cruz na primeira fase. Esporte, Fortaleza e Asa. O negócio é... E lá do outro lado, passando também o time do Campinense recebendo essa taça, que é o título mais importante do futebol paraibano de todos os tempos. A competição mais importante da Paraíba até hoje tinha sido um vice-campeonato de Série B do futebol brasileiro lá nos anos 70. E agora é o maior título da Paraíba do futebol paraibano, a Copa do Nordeste 2013. Um título com muitos méritos, o título da Raposa, o título Raposeiro,